Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 10 até o verso 12 do capítulo 4. Eclesiastes 3, 10 ao 4, 12. Semana passada nós vimos que tudo na nossa vida acontece por um propósito divino, estabelecido por Deus desde a eternidade, e que cada momento da nossa existência, cada obra que nós fazemos, cada pensamento, cada instante do nosso viver, ele foi planejado por Deus desde a eternidade, de modo que o fio de cabelo que cai da sua cabeça quando você toma banho, até os grandes momentos da sua vida, o seu nascimento, a sua morte, as curas, as doenças, tudo acontece de acordo com o propósito de Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo. Hoje nós trabalharemos dentro desse tema ainda, mas ampliando ainda mais essa ideia, para nós descobrirmos o sentido da vida. E essa é a série que nós estamos trabalhando aqui em Eclesiastes, o descobrimento de como viver de modo que agrada a Deus, qual é o propósito de viver, como viver bem, como viver com verdadeira alegria, como viver de modo que agrada ao Senhor. Nós aprenderemos mais sobre isso essa noite. Eu convido você a acompanhar a leitura de Eclesiastes 3, do verso 10 ao verso 12 do capítulo 4, que diz assim: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda toda a opressão que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão.
mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Oremos mais uma vez. Pai, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. E que o Senhor fale aos nossos corações, de modo que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é necessário começar esse sermão dizendo que a nossa vida é marcada por constantes decisões. A sua vida é marcada por constantes momentos em que você precisa tomar decisões. Seja o que você vai comer, seja o que você vai fazer, seja o que você está pensando, seja o que você vai decidir fazer daqui a uns anos, seja o que... Enfim, todo momento, a cada segundo, olha, eu vou prestar atenção no que o pastor está falando, ou vou mexer no celular. Todo momento a gente presta atenção à nossa mente na tomada de decisão. Tomadas de decisão fazem parte da nossa vivência. Tomadas de decisão fazem parte do nosso viver. Tomadas de decisão mostram quem nós somos de fato. Por isso é necessário a gente aprender como tomar decisões, e todas essas obras, todas essas tomadas de decisões, esse fazer ou não fazer, tudo isso são obras, tudo isso é trabalho, tudo isso é obra diante de Deus. De modo que nos leva à seguinte pergunta: como decidir? Dentro da decisão, o que fazer? Como fazer? Por que fazer? Fazer A ou fazer B? Sair ou ficar? Prestar atenção ou não? Comer ou passar fome? Decisões o tempo todo que nós precisamos tomar. E todas essas decisões envolvem fazer alguma coisa, fazer alguma obra. E por isso, nesse sermão, gostaria de falar sobre como é essencial a gente aprender a tomar boas decisões para fazer boas obras. Porque em todo o tempo nós estamos fazendo obras diante de Deus. E por isso nós precisamos aprender a fazer boas obras iguais a Jesus. E por isso, e é sobre isso que eu quero ensinar nessa noite, que o sentido da vida está em fazer boas obras. Que o sentido da vida está em ter uma vida que toma boas decisões e que faz boas obras de acordo com a vontade do nosso Deus. Por isso o tema do sermão dessa noite é: devemos fazer as boas obras de Cristo. Nós devemos fazer as boas obras de Cristo. E a primeira lição que o texto nos traz é que nós devemos fazer as boas obras de Cristo, que foram preparadas por Deus desde a eternidade. No verso 10 ao verso 15, Salomão vai dizer que as obras nas quais nós fazemos foram preparadas por Deus desde a eternidade. Algo que colabora com o que ele já disse anteriormente, de que toda obra é propósito de Deus, de que tudo que acontece nas nossas vidas já acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas é interessante como Salomão começa dizendo do verso 10 e 11, que Deus preparou as obras boas aos homens desde a eternidade. Mas no verso 10 e 11, Salomão vai dizer que os homens não conseguem realizá-las. E ele diz no verso 10 e 11 que os homens não conseguem encontrar as boas obras e fazer as boas obras. Salomão diz de modo bem claro que há tempo perfeito para os homens e que Deus colocou no coração do homem a eternidade, de modo que o homem foi criado para viver a eternidade fazendo boas obras. O problema é que o pecado faz com que o homem não consiga mais fazer a boa obra de Cristo em sua vida. De modo que do verso 12 e 13, Salomão vai dizer que somente pela graça do Senhor é que o homem consegue encontrar essas boas obras. E ele diz que essa graça, é pela graça, somente pela graça de Deus que o homem consegue viver nas boas obras preparadas por Deus. Porque só através da graça de Deus
o homem consegue desfrutar e se alegrar verdadeiramente de cada obra da sua vida. Isso colabora com o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E é interessante porque no verso 14 e 15, Salomão vai dizer que Deus preparou essas boas obras para que os homens crescem no seu nome. E essas obras que Deus preparou desde a eternidade, para que o homem vivesse a eternidade as fazendo, mas que o homem é incapaz de realizar, essas obras Deus preparou para que os homens, assim que realizassem tais obras, eles crescem ainda mais no nome do Senhor. De modo que nós podemos entender que quanto mais alguém faz boas obras, mais essa pessoa crê em Cristo. Quanto mais a pessoa vive nas boas obras de Deus, mais essa pessoa crê em Deus, confia em Deus, entende quem Deus é. Sabe os momentos do dia em que você toma decisões e nem se liga no que está fazendo? Se faz, se não faz, como eu falei, se pensa ou não pensa, se realiza ou não realiza, se vai na esquina ou vai no supermercado, se sai de casa ou fica em casa. Todas essas são decisões e são, portanto, obras que são julgadas por Deus como boas ou ruins. De modo que boa obra não é só não falar palavrão. Boa obra não é só ajudar o necessitado. Boa obra não é só pregar o evangelho. Isso também são boas obras, mas todo momento você está fazendo uma obra. Todo momento você está entregando o seu trabalho para Deus. E esse trabalho tem sido julgado como bom ou ruim. E por isso nós precisamos entender que todo momento as obras de Deus são colocadas diante de nós. Em todos os momentos a gente precisa aprender a responder do jeito certo. E fazer boas obras o tempo inteiro. Porque só assim a nossa fé vai crescer. Só assim a nossa fé vai aumentar. Só assim nós não estaremos pecando contra Deus. Por isso que fazer e viver nas boas obras é muito mais difícil do que parece. E nós, como legalistas que somos, muitas vezes achamos que é a coisa mais fácil do mundo. Eu sou boa pessoa porque eu ajudo o próximo. Eu sou boa pessoa porque eu não bebo, porque eu não fumo. Mas é muito mais do que isso. Cada tomada de decisão que você tem, cada atitude que você tem, cada momento da sua vida é uma obra que é julgada por Deus, se foi boa ou ruim. Por isso nós precisamos aprender a viver iguais a Cristo, a fazer toda a boa obra, o tempo inteiro. E para isso é necessário a gente buscar mais a Cristo. Se eu preciso viver uma vida de boas obras, eu preciso buscar ser mais parecido com Jesus o tempo inteiro. Porque quanto mais eu for parecido com Jesus, mais fácil será para mim realizar boas ações, tomar boas decisões, fazer bons planejamentos, ter um bom trabalho. O problema é que o homem pecador, ele erra em todo o tempo, porque ele não consegue encontrar a boa obra de Deus, a menos que Deus transforme o seu coração pela graça. Se a primeira lição é que devemos fazer as obras de Cristo que foram preparadas por Deus desde a eternidade, devemos fazer as boas obras de Cristo preparadas por Deus desde a eternidade, a segunda lição é que nós devemos fazer as boas obras de Cristo porque Deus julgará os homens por causa de suas obras. Do verso 16 ao verso 21, Salomão diz isso: Deus julgará os homens por causa de suas obras. E nós precisamos viver as boas obras de Cristo, porque Deus julgará as nossas obras.
E do verso 16, 17, ele diz que Deus julga não só o santo, mas Deus julga o ímpio e o santo. Que todos serão julgados por Deus. Que todos terão as suas obras julgadas por Deus. Obrigado, Rivaldo. E é interessante porque Salomão aqui faz um contraste com o sistema judicial da sua época, que parece o nosso sistema judiciário também, em que o juiz, ao invés de punir o bandido, era amigo do bandido, em que o juiz, ao invés de perseguir quem devia perseguir, ele perseguia os oprimidos. Ele era fonte de opressão e não de justiça e juízo aos opressores. Parece o nosso sistema judiciário, mas não é só o nosso, de todo lugar é assim, porque o homem é pecador e o sistema judiciário também é caído. Mas Salomão diz que, ao contrário dos homens que fazem má justiça, Deus não. Ao contrário dos homens que julgam os inimigos e deixam os amigos mesmo que errados com pano passado, Deus não faz isso. E que Deus julga tanto ímpios quanto santos. Que Deus julga tanto seus filhos quanto aqueles que não creram nele. E que todos passarão por esse julgamento. E aqueles que viveram em boas obras serão levados aos céus. Mas aqueles que fizeram más obras serão condenados ao inferno de lago, ou melhor, serão condenados ao lago de fogo e enxofre, que é o local onde o inferno e todos os pecadores serão lançados, para lá sofrerem o justo e terrível julgamento do Senhor. Essa ideia também encontra força em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se Deus é o Deus que julgará tanto ímpios quanto santos, do verso 18 e 19, Salomão diz que o ímpio não é melhor do que um animal. E é interessante essa construção que Salomão diz, porque ele vai apresentar o ímpio como um ser parecido com um animal irracional, e que o próprio homem passa a se considerar como um mero animal, diante de ser reprovado por Deus em todas as suas obras. E sendo reprovado por Deus em todas as suas obras, ele chega a uma conclusão: em nada sou melhor do que um animal, porque assim como ele eu vou morrer, assim como ele eu respiro, assim como ele eu fui criado. E nós vemos homens se considerando animais, ensinando outros homens a se considerarem como meros animais, que não possuem vantagem sobre outros animais. Tudo isso consequência das suas más obras, dos seus maus pensamentos, de serem condenados por Deus através das más obras que eles praticam diante do Senhor. Porque Deus não criou o homem como um animal, pelo contrário, Deus criou como a coroa da criação, como um ser superior às demais criaturas. Mas por conta do pecado e da sua reprovação diante do Senhor, ele agora se considera como um animal qualquer. E essa ideia que o ímpio não tem vantagem sobre o animal também aparece no Salmo 49, versículo 20, que diz assim: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Mas se o ímpio, ele é como um animal, Salomão vai dizer que o santo tem a vantagem de ir ao céu. E do versículo 20 e 21, ele apresenta isso para a gente, deixando bem claro que se tanto homens quanto animais vão para o pó, vivem, morrem, sofrem decomposição, a única vantagem que o ser humano tem sobre o animal é que a sua alma volta para o céu. É que a sua alma volta para o Criador. E nós podemos entender que a prática das boas obras nos leva a entender que nós somos melhores do que meros animais. Que a nossa vida não é limitada a viver e morrer e sofrer no meio do caminho,
mas que nós temos propósito de viver, que nós temos propósito de existência, e que essa existência deve ser marcada pela prática das boas obras. Porque enquanto o ímpio morre, sofre mais do que um animal que simplesmente morre, porque tem isso também. Se o animal morre, a alma do ímpio não morre. E ela se encontra com o Criador para sofrer por toda a eternidade. E depois seu corpo é ressuscitado para sofrer por toda a eternidade. Enquanto o santo, ele vai ao céu desfrutar da paz, das bênçãos celestiais. E depois ressuscitado, desfruta eternamente dos prazeres celestiais. Por isso, meus irmãos, se você observa hoje os nossos juízes que não se importam com a aparência, ou melhor, que não deveriam se importar, mas se importam com a aparência, com status político, com condição social, saiba que Deus não se importa com nada disso. E a única coisa que Ele vai julgar lá são as suas obras. E Ele vai colocar as suas obras na balança e fazer o veredito dele de modo justo. Se as suas obras são más, condenação eterna. Se as suas obras são boas, salvação. Isso traz uma aplicação importante, porque Salomão começa dizendo que nenhum homem consegue fazer boas obras. Ele falou na lição anterior que nós vimos do texto que nenhum homem consegue fazer e consegue encontrar as boas obras. Então, como é possível eu fazer boas obras ao Senhor? Sendo transformado, sendo mudado, tendo o coração transformado e sendo cada vez mais parecido com aquele que me transformou, que é Jesus. Porque só Jesus fez todas as boas obras de Deus. Enquanto nós, pecadores, nós não encontramos boas obras, e por isso nós devemos ser julgados, deveríamos ser todos nós aqui julgados e condenados por Deus, como pecadores que somos. Nós temos o privilégio de não sermos condenados, pelo contrário, sermos salvos, não pelos nossos méritos e nem pelas nossas obras, mas pelos méritos e pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que transformou o nosso coração. E através da sua graça, hoje nós temos condição de fazer as boas obras de Cristo. E se não fosse Cristo em nossas vidas, nós continuaríamos vivendo no pecado, fazendo obras pecaminosas, entregando más obras diante do Senhor, e seríamos condenados com toda a justiça por Deus. Por isso, meus irmãos, aquele que é um com Jesus, transformado por Cristo, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, que crê em Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, ele não faz boas obras para alcançar salvação, porque isso é impossível. Mas ele faz obras porque agora ele é igual a Jesus. E se eu sou igual a Jesus, ou eu busco ser igual a Jesus, eu faço as obras de Jesus. Se agora eu sou um com Jesus, eu busco fazer aquilo que Jesus faz. Eu busco fazer as boas obras de Cristo. Por isso que as boas obras de Cristo não nos levam à salvação, porque é impossível nós sermos salvos pelos nossos méritos. Porque mesmo que a gente só viva uma vida de perfeição daqui em diante, o nosso passado ainda pesa mais do que as nossas boas obras. Mas em Cristo, mesmo pecadores, mesmo falhos, nós conseguimos entregar boas obras ao Senhor e encontrarmos redenção das nossas almas e do nosso corpo e das nossas vidas por meio de Cristo. Nós devemos então fazer as boas obras de Cristo, porque Deus julgará os homens por causa das suas obras. E a terceira lição que Salomão nos entrega é que nós devemos fazer as boas obras de Cristo, porque Deus quer que façamos as boas obras de Cristo.
No versículo 22, Salomão diz isso. E a primeira parte do versículo 22, Salomão vai dizer que Deus exige que nós façamos as boas obras para nós nos alegrarmos nessas boas obras. De modo que quando você faz a boa obra de Cristo, quando você toma decisões que Cristo tomaria, que quando você faz atitudes ou tem atitudes que Cristo teria, quando as suas obras são semelhantes à de Jesus, independente do momento do dia, esses momentos são momentos em que nós agradamos a Deus e com isso nós temos alegria no coração. Nós encontramos verdadeira felicidade, pleno contentamento. Por quê? Porque fizemos aquilo que Cristo faria. Porque pensamos igual Jesus pensaria. Porque vivemos igual Jesus viveria. De modo que nós muitas vezes conhecemos pessoas que querem encontrar felicidade na libertinagem, que querem encontrar felicidade nos vícios, nos prazeres carnais, nos prazeres mundanos, mas Salomão nos ensina que a única fonte de prazer verdadeiro e que traz real prazer ao ser humano e que traz real prazer às nossas vidas, a minha e a sua vida, é obedecer a Deus, é viver igual Jesus, e que nada no mundo traz tanta alegria igual viver e fazer as obras de Cristo. E na segunda parte do versículo ele diz que nós devemos fazer as boas obras nessa vida, porque não haverá outra. Nós muitas vezes vemos religiões por aí dizendo que o homem vai ter várias oportunidades para se melhorar. Então ele vem, vive a vida, reencarna, vive a vida, reencarna, e ele vai num ciclo até melhorar infinitamente. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você tem oportunidade para viver igual a Cristo uma única vez, que é essa vida que você tem, porque depois dessa vida é juízo de Deus. Depois dessa existência, depois desse viver, vem o juízo. Não vai ter outra oportunidade, não vai haver uma reencarnação para você tentar de novo. É essa vida, juízo de Deus e reencarnação eterna. Aqueles que viveram essa vida em Cristo, para a glória. Aqueles que viveram essa vida nas obras más, no lago de fogo e enxofre. De vez em quando eu vejo pessoas buscando felicidade em coisas do mundo, em viagens. E a pessoa quer viajar o planeta para ser feliz, em prazeres mundanos, em mulheres, em homens, em fazer aquilo que agrada o coração, em ter dinheiro, em ter bens, mas o que de fato traz alegria verdadeira e durável para as nossas vidas é uma coisa só: fazer as boas obras de Cristo, é viver igual a Jesus. Por isso, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida alegre, não tem nada de errado querer ser feliz, tá, meus irmãos? Saiba que o único meio pelo qual você vai encontrar a felicidade é vivendo igual a Cristo. Se você quer ter essa existência feliz, uma vida alegre, uma vida feliz, seja obediente ao Senhor. Porque mesmo nos piores momentos, você ainda encontrará alegria no Deus da sua vida. E entenda de uma vez, para sempre, não haverá outro momento para obedecer a Deus do que essa vida. Não existe uma segunda chance. Não existe, essa encarnação eu fui mal, vou na reencarnação seguinte, eu venho como planta e me redimo aqui das coisas. Não existe isso. Isso é uma visão que tenta fugir da realidade, porque a realidade é uma só. Depois dessa existência, nós encontraremos com o nosso Criador. E se vivemos como é exigido pela palavra de Deus, crendo em Cristo, entendendo que Ele é o único suficiente Salvador de nossas vidas,
então nós seremos salvos. Caso contrário, condenação eterna e inferno. Nós vimos então que nós devemos fazer as obras de Cristo porque Deus as exige também. A quarta lição desse texto é que nós devemos fazer as obras de Cristo entendendo que haverá opressão. E no verso 1 a 3 do capítulo 4, Salomão diz isso: nós devemos fazer as obras de Cristo, mas precisamos entender uma coisa: vai haver opressão e adversidade. E o primeiro verso aí vai dizer que essa opressão é sem cessar. E que os mais fracos são oprimidos sem cessar. E Salomão ressalta dizendo que os opressores fazem os seus oprimidos chorarem de angústia. Que não dão a eles oportunidade de serem consolados, tamanha a opressão que colocam sobre a vida deles. De modo que a ideia do texto é que aqueles que deveriam trazer consolo, aqueles que deveriam trazer justiça, eram fontes de opressão, aqueles que faziam boas obras. Que aqueles que deveriam garantir que as boas obras seriam recompensadas, eram na realidade quem oprimia aqueles que faziam boas obras. De modo que Salomão chega à conclusão no verso 2 e verso 3, que há tanta opressão, e que essa opressão traz tanto sofrimento ao crente, que era melhor nem existir. Salomão diz que a opressão é tão grande que era melhor não existir, ou que aqueles que já morreram estão numa condição melhor do que aqueles que ainda vivem. Nós muitas vezes ficamos tristes com mortes, mas nós devemos parar de ser egoístas e entender que os nossos irmãos em Cristo que morreram estão bem melhor que a gente. A morte não deveria ser motivo de tristeza, porque a gente vai voltar a vê-los. A morte deveria ser um motivo de alívio, porque aquele nosso irmão não sofre mais, porque aquele nosso irmão passou da opressão e agora desfruta as bênçãos celestiais, a paz celestial, enquanto nós ficamos aqui. Entenda, Salomão não está promovendo ideias suicidas, tá bom? Não é para você se livrar da dor a qualquer custo, inclusive tirando a própria vida. Não é isso que Salomão está dizendo. Pelo contrário, ele deixa implícito que nós devemos encarar a dor. Ele deixa implícito que a nossa vida tem que ser encarando essa dor, encarando essa opressão. Porém, ao mesmo tempo que nós encaramos, nós temos a esperança de que no fim, e de que na nossa morte, toda essa opressão será cessada. Que mesmo vivendo uma vida de oprimidos, um dia acabará. E que na nossa morte isso tudo acabará. Pensa, meu irmão, quantas vezes, e minha irmã, quantas vezes você sofreu por fazer o que era certo? Quantas vezes você viu o certo sair como errado e o errado sair como certo? Quantas vezes vocês viram irmãos sendo perseguidos por fazerem a obra de Cristo? Quantos irmãos que nós conhecemos ou não que passam vidas inteiras sendo perseguidos, que passam a existência inteira sem o privilégio que nós temos aqui de cultuar a Deus livremente, de pregar o Evangelho livremente. Pensa, meus irmãos, quantos homens e mulheres, por agirem iguais a Jesus, foram vítimas de opressão constante e de opressão ferrenha até o fim de suas vidas. De modo que só quando eles morreram, eles finalmente encontraram a paz. Isso traz lições para as nossas vidas, e a primeira lição que eu quero destacar é que você vai sofrer opressão. Não se engane. Você será oprimido por fazer as obras de Cristo. As pessoas vão te perseguir por você fazer o que é certo. Perseguiram a Cristo.
O mundo não amou a Cristo e nem ama os irmãos. Então saiba de uma coisa: aquele que vive igual a Cristo, que faz as obras de Cristo, que faz as boas obras de Cristo, sofrerá a opressão desse mundo, seja no trabalho, seja na justiça, seja na sociedade, às vezes até na igreja. Em todo lugar há opressores oprimindo o povo de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que busca viver igual a Cristo. Então saiba, fazer as boas obras de Jesus trará opressão, mas a outra lição importante é que essa opressão um dia acabará, e que aquele que foi oprimido por fazer as boas obras de Cristo, um dia encontrará paz, um dia encontrará consolo, um dia encontrará um lugar em que não haverá mais choro, que não haverá mais sofrimento, que pelo contrário, vai haver paz eterna, alegria eterna, comunhão eterna, graça eterna, e viver eternamente feliz com Deus. E também não queira, meus irmãos, como cristãos, e muitas vezes a gente se pega pensando isso, querendo oprimir os outros. Porque muitas vezes nós assumimos um papel, somos tão oprimidos, que nós queremos assumir o controle das coisas e querer matar um monte de gente. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, me dá vontade também, eu não vou mentir, tá bom? Então, estou confessando pecado aqui, que os irmãos, se for o seu pecado, a gente está pedindo perdão para Deus junto. Às vezes eu falo assim, nossa, eu queria ser ditador, eu queria matar uns 4 assim, mas sem deixar rastro. Porque fazem mal ao povo de Deus. Só que esse pensamento meu é pecaminoso. Porque Deus não nos chamou para oprimirmos ao mundo. Deus não nos chamou para sermos os opressores. Deus nos chamou para confiarmos nele, que no dia do julgamento ele fará justiça. E aqueles que tanto nos fazem mal, aqueles que tanto falam mal de Cristo, aqueles que tanto oprimem os cristãos, eles serão julgados pelo nosso vingador, que é o Senhor. Por isso, meus irmãos, saibam, nós devemos fazer as obras de Cristo, mas fazer as obras de Cristo trazem inimizade, traz opressão, traz adversidade. A quinta lição do texto é que nós devemos fazer as obras de Cristo, entendendo que haverá inveja. No verso 4 ao verso 6, Salomão diz isso. E ele começa dizendo que a inveja é vã e fútil. No verso 4, ele destaca isso, porque para muitas pessoas a inveja é o que move a vida delas. Então muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, elas não são movidas pelos seus ideais, elas não são movidas pelos seus objetivos, não, elas são movidas para ser melhor do que a outra pessoa, para ter mais do que a outra pessoa. Ela quer ter um cargo melhor só para jogar na cara dos outros. Ela quer ter um salário melhor só porque o outro tem um salário. Ela quer ter a vida da outra pessoa. E há muitas pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, no seu trabalho, no seu círculo de amigos, que vivem vidas invejando a sua vida. Isso é futilidade, vaidade dos seus corações, porque não leva para lugar nenhum. Tanto é assim que no verso 5 Salomão vai dizer que aquele que vive pela inveja e com inveja, eles matam a si mesmos. Importante falar uma coisa aqui, abrindo um parêntese, eu vou fechar daqui a pouco. A tradução nossa nesse versículo não é das melhores, porque o tradutor assumiu uma posição que não está no texto hebraico. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu quero falar. A palavra dizendo, se você tiver com a ara aberta, você vai ver que existe uma palavra aí, dizendo. Mas se você abrir sua Bíblia, talvez numa corrigida fiel,
não existe a palavra dizendo. Se você abrir sua Bíblia em outras versões, o dizendo simplesmente não existe. Porque o dizendo não existe no hebraico. O dizendo, quem assumiu, foi o tradutor da nossa versão, entendendo que o versículo 5 e o versículo 6, eles estão unidos. Mas na realidade, Salomão está trazendo duas ideias sobre a inveja. Entenda, o tradutor da versão revista atualizada entendeu que o invejoso, ele não quer trabalhar, tá? Mas a ideia que Salomão está trazendo são duas ideias dentro disso. A primeira ideia é que eles matam a si mesmos no versículo 5, quando ele diz isso, Eclesiastes 4:5. Então, eu vou ler o texto de novo, sem o dizendo, tá bom? E diz assim, ó: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Salomão está deixando bem claro que aquele que é invejoso é tolo ao ponto de estar matando a si mesmo, de estar comendo a própria carne, de estar arruinando com a própria vida, colaborando com o que Isaías 49, versículo 26 diz sobre os invejosos e opressores, dizendo que Deus sustenta os opressores com a própria carne deles. E com o próprio sangue eles se embriagam. E que Deus vai usar tudo isso contra eles no dia do juízo. Mas se os invejosos matam a si mesmos, nós precisamos aprender então a nos contentar com o pouco que temos do que viver como invejosos. Se a inveja é futilidade e se a inveja é morte, nós precisamos aprender a viver, mesmo que com pouco, mas sem invejar o que é do próximo. E no versículo 6, Salomão chega a essa conclusão, dizendo que é melhor ter pouco com calma e descanso, do que encher as mãos, tendo lucros e benefícios a partir da inveja. Porque lucrar e crescer sendo invejoso é futilidade e vaidade do nosso coração. Tanto que Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. E a inveja, meus irmãos, pode ser vista desde os primórdios do pecado. Caim matou Abel por inveja. Inveja de alguém que entregou uma boa obra ao Senhor. Abel entregou uma obra boa diante de Deus. Caim, não. Isso invejou de tal modo que ele matou o próprio irmão. Então saiba de uma coisa: as pessoas terão inveja de você por você servir o Deus vivo e verdadeiro. As pessoas terão inveja de você por você fazer as boas obras de Cristo. Isso não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas te invejarão, tentarão minar a sua fé, tentarão dizer que não é capaz, tentarão até te matar algumas vezes, por inveja de você fazer o que é certo, por inveja de você agir como Cristo age, por você viver como Cristo viveria. Porque mataram o nosso Senhor por inveja. Então cuidado, para que a inveja não seja a motivação da sua vida. Cuidado para que a inveja não seja a motivação da sua existência. Que o seu viver não seja em querer ser melhor que o outro, ou querer ter o que o outro tem, mas que o seu viver seja para a glória de Deus e imitar a Cristo no seu viver. Então saiba, nós devemos fazer as obras de Cristo entendendo que haverá inveja. E a última lição desse texto é que nós devemos fazer as obras de Cristo
com os companheiros que Deus nos deu. Do verso 7 ao verso 12, Salomão vai dizer isso. Nós devemos fazer as obras de Cristo com os companheiros que Deus nos deu. Interessante que Salomão aqui, ele começa falando que do verso 7 ao verso 8, ele diz que nós devemos fazer as obras de Cristo com os nossos companheiros, porque a solidão é maléfica aos homens. A solidão é maléfica ao ser humano. O trabalho, mesmo que para Cristo, quando é solitário, quando feito sem companheiros, que seja um irmão, que seja um parente, que seja um filho, que seja um cônjuge, quando é feito por pessoas que não tem ninguém, é maléfico, é egoísmo, é errado, é algo ruim. De modo que sem os companheiros, que sem o trabalho, que sem os companheiros do trabalho, mesmo as obras de Deus não têm real prazer, pois não tem com quem ser desfrutado. De modo que toda essa solidão no trabalho, mesmo que para Deus, é maldade e torna o trabalho fútil e vão. Mas se a solidão é maléfica, no verso 9 ao verso 12, Salomão vai dizer que a união a companheiros é benéfica. Importante fazer uma coisa aqui, tá? Antes de eu entrar no verso 9 e 12. Eu sei que 9 a cada 10 pastores, quando vão fazer casamento, talvez já usaram esse texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Só que o texto não fala só de marido e mulher, tá? O texto fala de qualquer companheiro, seja um irmão, seja um amigo, seja a mulher, seja o marido. E ele vai destacar 3 exemplos do que por que trabalhar com alguém, com um companheiro é benéfico, é lucro. E ele dá 3 exemplos para isso. A primeira é que quando um cair, o outro levanta. Quando um precisar, o outro ajuda. Quando para um tiver difícil, o outro assume a rédea. Que quando os dois estiverem passando por necessidade, um ajuda o outro. Então ele fala, quando os dois dormem com frio, um aquece o outro. Quando os dois passam por necessidade, um consegue ajudar o próximo. E o terceiro exemplo que ele dá é porque quando os opressores se levantam, quando os invejosos se levantam, aquele que tem companheiros consegue lutar contra essas pessoas. E aí ele cita algo que era conhecido no Oriente Antigo, que é o cordão de 3 dobras. Que se remete, a gente cria vários casos, mas o cordão de 3 dobras se remete a uma lenda antiga suméria de heróis que lutavam contra um temível vilão, a um terrível vilão, dizendo que esses dois se protegeriam contra as investidas desse terrível vilão que chamava Humbaba. Então é daí que advém a ideia do cordão de 3 cordas, é dessa lição, é dessa história. Por isso que quando Salomão diz isso, ele está enfatizando o quê? Que aquele que tem companheiro consegue resistir melhor e com mais facilidades às investidas dos nossos opressores e dos invejosos. Tanto é assim, meus irmãos, que você vê a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não teve esposa. O apóstolo Paulo viveu uma vida solteiro. Mas você vê ele sempre com companheiros. Seja Silas louvando no cárcere, seja Timóteo depois ensinando, pregando o evangelho, seja sendo apedrejado nas cidades e os seus companheiros o recolhendo e cuidando das suas feridas, seja quando ele estava na prisão, na segunda epístola a Timóteo, e nós vemos ele implorando para que mandassem companheiros a ele, porque ninguém estava na prisão com ele quando ele foi julgado. Isso nos traz lições. A primeira é que nós precisamos de companheiros para fazer as obras de Deus. Não adianta querer fazer a boa obra de Cristo sozinho.
Você precisa de um companheiro, seja um amigo, seja um marido, seja mulher, seja um discípulo, seja o discipulador, mas não tente fazer as obras de Cristo sem companhia, porque é prejudicial para você. Faça com seus irmãos em Cristo, mas que a gente faça as obras de Deus juntos, unidos, para que a gente consiga resistir às investidas que nos oprimem, dos nossos opressores, que nós consigamos resistir aos invejosos e fazer juntos as boas obras de Jesus. Então, tenha alguém com quem você pode contar, alguém para te ajudar, alguém para te socorrer, alguém com quem você possa abrir seu coração, alguém que vai te ajudar nas obras de Cristo, porque assim as suas obras a Jesus serão melhores e muito mais produtivas, e você conseguirá viver igual a Cristo de um modo muito mais fácil do que se tentar fazer isso sozinho. Portanto, nós vimos que devemos fazer as boas obras de Cristo, que foram preparadas por Deus desde a eternidade, porque Deus julgará os homens por suas obras, porque Deus exige que façamos boas obras, entendendo que haverá opressão, inveja, e que por isso nós precisamos de companheiros, nós precisamos de amigos, para nos ajudarem a praticarmos a obra de Cristo, cada dia mais e cada vez mais parecidos com Jesus. Faça as obras de Cristo, viva igual a Cristo, viva nas boas obras que Deus exige de nós, e que em todo o tempo você faça exatamente aquilo que Cristo faria no seu lugar. Que em todo o tempo você pare e reflita o que Jesus faria, então faça o que Ele faria. Mesmo que custe a carreira, mesmo que custe a família, faça o que Cristo faria. Porque apesar das consequências, você terá plena felicidade. Portanto, eu gostaria que você, ao sair daqui nessa noite que começou a chover, diga-se de passagem, você tentasse assumir um compromisso com Deus, de que você vai buscar o máximo possível ser parecido com Jesus, e que você vai buscar o máximo possível fazer as boas obras de Cristo, e que o máximo possível você vai tentar fazer aquilo que Cristo faria no seu lugar.